Bom, a nossa aula de hoje é um desafio, né? Falarmos a respeito desse tema, essa doutrina tão importante, que é a providência divina. Eu já vou escalando aqui os meus colaboradores. Caio, Helder, estamos hoje faltando, a Cristina faltou, irmã Cláudia, então, vou deixar esses três colaboradores aí, Caio, Cláudia e o Helder, para nos auxiliar na leitura dos textos bíblicos, tá? Então aqui, o Ângelo coloca de saída quatro textos básicos que estão na apostila e que servem de orientação para a nossa aula de hoje. Primeiro, Salmo 103, versículo 9. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Provérbios 16, 33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Gênesis 50, versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Atos, capítulo 2, versículo 23. A este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Esses são os quatro textos que o Ângelo coloca como desafio para caminhar na nossa aula de hoje. Embora não apareça na Bíblia a palavra providência, ela está presente em toda a Escritura. Desde o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Agostinho coloca que ali Deus criou a matéria. E ao criar a matéria, diz o versículo 2, ela não tinha forma, era sem forma e vazia, e vai então dando a orientação. Então, desde Gênesis capítulo 1, ao criar tudo, Deus continua preservando, guiando, orientando e dando continuidade ao seu processo da criação, até nos dias de hoje. Vamos ver a primeira definição. Existem três definições aqui no texto que nos auxiliam o que é a palavra providência. Então eu vou pedir para o Helder, leia a primeira definição que aparece na apostila, a doutrina da providência divina. Achou, Helder? Está em negrito? Aquela que... Isso, aí mesmo. Deus Criador está sempre ativo e através de executa o governador de todo lugar. Ele permanece constante e contínuo no relacionamento com a sua criação. Isso. Então essa é a primeira definição que apresenta a nossa apostila do que é providência. Esse Deus Criador, sempre presente, mantenedor e governador contínuo no processo da criação. Nós rejeitamos que tudo seja feito por acaso, que existem forças impessoais no universo, mas acreditamos que a boa mão de Deus dirige os nossos passos e mantém os seus propósitos. Deus tem os seus propósitos que vai norteando toda a nossa caminhada. A sua providência não é algo que ele chama da presciência à distância. Não, Deus já é soberano, já de antemão dirigiu todos os passos. O tema é o quê? O tema é complexo. Nós vamos ver hoje aqui na nossa aula. A aula da semana passada já foi complexa. Aqui é uma espécie de classe de catecúmenos, tá, pastor? Só para você entender que são essas classes aqui. Na aula passada também o nosso tema foi complexo.
E a aula de hoje também é complexa, onde falamos a respeito dessa providência divina, que sempre tem um conflito com quem? Com o nosso livre-arbítrio. Então aqui, simbolicamente, você tem a soberania de Deus, que eu coloco que é infinito. E o livre-arbítrio, que sou eu, que sou limitado. Só com esses dois desenhos, a gente já sente a complexidade do fato. Ora, um infinito dentro do finito. Vamos ter essa dificuldade, então, de perceber isso. E nós vamos vendo as frases e os textos e a complexidade que é nisso aí. Dr. Lloyd tem uma frase muito importante que o Ângelo cita aqui na nossa apostila, que eu gostaria que nós pensássemos nela. Helder, vou deixar você como leitor de teologia, tá? Acha aí, Dr. Martin Lloyd nos diz: essa frase do Dr. Lloyd é muito interessante. Aproximemos da doutrina com reverência e humildade. Basta olhar ali os desenhos. Indo até onde as Escrituras nos orientam e nada além disso. Porque é algo, o desafio. Estava te procurando, se você tiver saído. Tá certo. Então, diante disso, ele coloca algumas premissas que são bases no nosso pensamento. Primeira premissa: Deus é sábio e criador. Então, Caio, por favor, pega aí Gênesis capítulo 1, versículo 1. Cláudia, pega Jeremias 32, 17. Deus é sábio e criador. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aí, que eu citei. No princípio criou Deus os céus e a terra, que Agostinho, de uma maneira muito correta, ele disse que Deus criou a matéria. E da matéria, ele vai mostrando os outros versículos. Jeremias 32, 17. Nada difícil para ti. Deus é soberano. Cai, Efésios 1:11 e Apocalipse 4:11, Helder. E já vamos deixando a Cláudia aí com Jó 42, para a gente pensando aí. Então vamos lá. Deus é soberano. Nele digo, qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade. Obrigado. Apocalipse 4:11. Isso, Deus criou todas as coisas, Deus é soberano, é outra tese importante que a gente defende. Deus é onipotente e todo-poderoso, Jó 42. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Esse texto é espetacular, né? Pode repetir, Cláudio, por favor. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Ninguém pode frustrar os teus planos. Essa soberania de Deus, Deus onipotente e todo-poderoso.
eu vou pular o outro texto, vou só caminhar aqui. Deus é onisciente e onipresente. Aqui eu sou obrigado a me deter no Salmo 139, que é maravilhoso sobre a onisciência e a onipotência de Deus. Então, Caio, você pode ler o Salmo 139? Só alguns versículos, eu vou, só para a gente ver aqui. Senhor, me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra e não chegou a língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sublimado elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de ver a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Obrigado, Caio. Obrigado. Olha, acho que só dar aula falando o Salmo 139 já é suficiente. É perfeito o que Davi escreve aqui. A gente pensa numa criança que nasce, que se forma no ventre materno. Como é que pode, né? Virar osso, né? Algo assim, só a beleza de Deus mesmo, né? Eu fico pensando nisso, é algo assim inexplicável. Por mais que estudemos biologia, mas é algo perfeito. E Davi foi muito sábio aqui ao escrever a respeito da onisciência e onipotência de Deus. Teus olhos me viram ainda substância informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Aqui nesse texto, então, nós temos uma aula sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Caminhando um pouquinho na nossa apostila, Berkoff, que é o nosso teólogo, ele levanta uma premissa importante sobre a soberania de Deus. Eu estou agora na página 39 da nossa apostila. Segundo parágrafo. Quando vemos ao estudarmos os atributos de Deus, só Ele é soberano e absolutamente independente. A criatura sempre será dependente de Deus. A criatura sempre será dependente de Deus. E é interessante que na rebeldia do ser humano ele quer ser autossuficiente. Tentar não ser dependente de Deus, né? Esse é o grande luta que nós, seres humanos, vivemos nessa incoerência. Deus é independente, mas nós, seres humanos, somos dependentes de Deus e achamos que somos autossuficientes. Então, aqui vamos ler 4 textos básicos que ele apresenta diante disso.
A Cláudia, por favor, Neemias 9. Helder, pega Atos 17. Caio, Colossenses 1,17. E o pastor aqui que está conosco, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então vamos ver esses 4 pontos básicos aqui que ele apresenta. Vou repetir a frase de Berkhoff. Berkhoff é um teólogo calvinista que é muito usado nos nossos seminários. O livro dele é usado nos nossos seminários. Só ele, Deus, é soberano e absolutamente independente. A criatura sempre será dependente de Deus. Então vamos, Neemias 9, versículo 6. Somente tu és o Senhor, fizeste do céu os céus além do céu, e todas as estrelas, fizeste a terra, os mares e tudo que neles há. Preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta proteção. Que texto, que oração bonita de Neemias, que passa por um momento ali da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele, Esdras, numa experiência singular, e faz essa oração que é a síntese da nossa aula de hoje. Deus criou todas as coisas, os céus, e preserva todas as coisas. Atos 17, 28. Foi nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos aliados, etc. Isso. Repete só. Nele Foi nele vivemos, vivemos, movemos e existimos. Na presença de Deus, todas essas coisas. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Pastor Carlos, né? Eu vou ler a partir do verso 1, Por favor. que a referência é Jesus. Isso. Havendo Deus, Hebreus capítulo 1. havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Isso. Perfeito o texto de Hebreus falando também sobre essa soberania de Deus. Oi. Sim. Sim. Porque ele fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Certo. Então, quando ele está tratando aqui que ele é antes de todas as coisas, nele tudo existe, falando de Jesus Cristo. Que é Deus, né? Que é Deus e Deus existe antes de todas as coisas. Então essa é a premissa básica, o que nos leva a 3 tópicos, segundo a nossa apostila aqui. O primeiro tópico da nossa apostila é a certeza das 2 realidades e as dimensões diferentes. Quais são essas 2 realidades? É a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Essas duas realidades em dimensões diferentes é que geram essa colocação e essa definição que nos apresenta. É difícil, em alguns momentos, conciliarmos isso, soberania e livre-arbítrio. Mas as 2 verdades estão dentro da nossa realidade. Fala, Helder. Vamos embora. Sim. Sim. Certo.
Ajuda muito, sim. Entendermos que, claro, nós estamos sempre presos nessa linearidade no tempo. Eu não consigo viver sem o tempo. Tá? Nem tudo que a gente pensa está ligado ao processo. De onde eu vim, de onde eu sou e para onde eu vou. Os meus antepassados, minha atualidade e depois de mim. E assim vivemos. Tudo nós temos esse. E a história nos fala nisso, no processo da evolução da linha do tempo. E Deus está acima do tempo. Eu gosto sempre também, já aproveitando a sua frase, Helder, pensar que essa mesa aqui é o tudo. Aqui está Gênesis, aqui está Apocalipse. E Deus vê todas as coisas. E Ele atua nessas coisas. Essa é a soberania de Deus. Mas Deus está vendo nesse momento Abraão, Davi, Salomão, os apóstolos e nós. Isso para nós é meio complicado. Mas Deus está vendo todas as coisas, porque Ele é fora do tempo. O processo do tempo é algo que eu e você vivemos e não temos como fugir disso, né? Já estou naquela fase da saudade, que dá vontade de voltar no tempo, lá na década de 60, quando eu convivi carinhosamente com toda a minha família, que a grande maioria já está no céu. Mas não dá saudade, não é, Ricardo? Você também aí pensando? Se pudéssemos voltar, a gente lembra do videocassete? Que a gente voltava a rebobinar. Que vontade de rebobinar alguma coisa, né? Era feliz e não sabia, com o videocassete e a convivência. Então é nisso, porque nós estamos presos no tempo. E claro, é interessante isso, na vida, nossa vida, saudade não é uma palavra que o Ricardo, é neto ou neta? Sua neta não tem. Não duvido. Vou apresentar um neto bonito para ela, tá? Então, saudade é um momento quando depois de algumas coisas a gente começa a ter, mas quando a gente é jovem não tem saudade. Pelo contrário, eu escutava meus pais falarem de algumas coisas saudosas, mas eu não sabia o que era saudade. Saudade a gente começa a ter quando a gente começa já uma certa experiência e a gente começa a olhar para trás e aí então entendemos a palavra saudade, porque no tempo em que nós vamos vivendo. Já que você está falando de coisas do passado, Sim. ontem minha neta estava lá em casa. Certo. E aí a minha cunhada também estava e ela observou a minha neta falando e gesticulando muito. Tá. E falou, essa é a filha da dona Aurora, que era minha mãe. Tá. Era a bisneta. Sim. Ela é bisneta. Sim. E falando da minha irmã também, mãe dela, que gesticula também. Você vê a criança passado. É isso aí. Vamos então aqui, nesse primeiro parágrafo, sobre essa dualidade, nisso tudo que nós estamos falando, a conclusão desse parágrafo aqui. Então, acompanhe aí. Ele destacou aqui muitos textos, mas não vamos ler todos, porque senão fica difícil. Mas eu gosto, para falar dessa matéria, sempre de um texto clássico. Já citamos na aula passada. Então eu vou pedir para a Cláudia, Deuteronômio 29, 29, ela já está até com o texto aberto lá. Esse texto é o texto clássico também, sobre a aula passada e a aula de hoje. Pode, por favor? Minha versão é diferente. Então vamos ouvir a tua versão. Que versão é essa que você está usando? É a nova versão transformadora. Tá. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Isso. Então aqui já é uma versão atualizada, né? Mas é a mesma coisa, né?
Vamos ver a tradução tradicional aí. Vai, cara. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as coisas reveladas pertencem a todos nós, mas existem coisas que não foram reveladas, que nós um dia iremos entender. Jesus disse lá em... Hoje não vai querer nem falar, né? Já está tão claro quando chegar lá na presença de Deus que não vai falar. Jesus disse, as coisas que eu faço agora, vocês não compreendem, mas irão compreender depois. Ele estava referindo-se ali à crucificação, aos episódios que ele ia passar. Então, tem coisas na nossa vida que é assim. Pois não, Ricardo? Uma das coisas muito difíceis, até para a gente explicar Sim. para quem não é da fé, é a questão dessa soberania de Deus. Tem um pastor nas redes sociais, um Abel, eu já conheci. Tá. Ele diz que Deus não é soberano enquanto a gente estiver nesse mundo aqui. Por quê? Se ele fosse soberano, ele não deixaria uma bala perdida atingir uma criança. Sim. Ele não deixaria o sacrifício de cristãos lá no estado de banho. Hoje, quem atua aqui não é o diabo, olha assim. Tá. Deus não. Então, eu acho que como a gente trabalha no esquema, até para a gente poder conversar com Certo. porque olha só, você diz que peraí, Deus não é religioso, isso. Tá. Aí encaixa esse versículo. Certo. As coisas encobertas. Mas nós vamos chegar a esse tópico aí, Ricardo, é o tópico 3 aí, da nossa apostila de hoje. A questão do mal. Vamos chegar lá no tópico 3 aí, mas vamos lá. É difícil. Sim. Nem todos os pastores são tão assim. A gente tem que sempre tomar cuidado com isso aí, né? Mas já ouvi tanta coisa boa e tanta heresia esse grupo sacerdotal aí. Vamos ver aqui o fechamento dessa número 1, para caminhar, para chegar lá no 3. A humildade, contudo, a humildade de aceitarmos pela fé aquilo que hoje não conseguimos entender, na esperança de que em algum momento da eternidade poderemos então compreender melhor os planos e os desígnios de Deus. Esse é o fechamento desse aspecto número 1 aí. Tá? A humildade de aceitarmos pela fé aquilo que hoje não conseguimos entender. É basicamente isso. Qual é o problema, pegando o gancho aí, já que o Ricardo falou, com relação às pessoas que não creem? Fica dificílimo você falar de qualquer coisa a respeito de Deus para uma pessoa que não crê. Porque qual é a base nossa? Mas a base da nossa fé? A palavra de Deus. O que nós estamos estudando aqui não são teólogos, nós estamos estudando a Bíblia. Então, qual é a nossa base de tudo isso aqui? É o texto bíblico. Então, se eu tiro o texto bíblico, porque eu não aceito, não tem mais nem como tentar expor alguma coisa, né? Porque é a base de todo o processo. Fala, Helder. Então, lê para nós aí. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Olhar para o dia da terra. Quando os céus estão acima da terra, não os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e o meu pensamento está acima Dos vossos pensamentos. Coloca lá a soberania e o livre-arbítrio. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pois não. Desculpa, o teu nome eu não decorei ainda. Ana Paula. Eu acredito muito
Sim. Então, assim, Deus ama tanto as pessoas, tanto essa criatura, Ele como Criador, que Ele permite que a gente escolha qual caminho a gente quer seguir. Ele não obriga, ó, você Sim. vai seguir o caminho de Jesus e o meu caminho. Não, a gente dá a liberdade de escolher qual caminho que você quer seguir. E aí, nessa liberdade, muitos escolhem o caminho errado. E assim, a própria palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Ele já sabia que por conta do pecado nós teríamos aflições, aconteceriam coisas ruins, mas nós teríamos que ter bom ânimo com isso. Mas isso, até aqui no apóstolo, foi muito perfeito em falar. Isso não é culpa de Deus. Sim. Deus não queria o pecado, mas Ele nos ama tanto que nos dá o direito de escolher qual caminho a gente quer seguir. Correto. Entendeu? Sim. Por isso que acontecem coisas ruins. Que não acontece. Fala, Catarina. Essa semana passada, eu estava vendo sobre isso, uma meditação Certo. que o pastor fez, ele estava dizendo que a soberania de Deus e a responsabilidade, no livre-arbítrio de Responsabilidade humana. são como duas linhas paralelas, eles não vão se encontrar nunca aqui, mas são como duas linhas que se encontram teoricamente definidas, né? Então, Vamos aproveitar a ilustração do... Isso a física fala sobre isso, né? Caminha paralelo e vai se encontrar onde? No infinito. Essa é até uma tese difícil de entender, porque é física, hein? Vocês estudaram aí no 2º grau. Mas é verdade nisso aí. Nós vamos entender. E se formos... Tem coisas que serão tão claras que acho que a gente nem vai para perguntar a Deus. Né? Porque quando chegar na presença de Deus, a revelação é tão grande, diz lá em 1 Coríntios, que quando eu era pequeno, agia como menino, falava como menino. Depois que ficou verdade absoluta, então algumas coisas abrirão o nosso entendimento. Pois não. Eu creio, através do estudo da palavra, né, que cada passo a gente vai estudando mais, é que a doutrina da providência de Deus é uma segurança que nós temos e sabemos que nós não fomos abandonados. Sim. E Deus, Ele permite que até o mal seja transformado em bem. Sim. Aquilo que a princípio a gente não entende hoje, amanhã se torna muito claro. Mas isso só você vai descobrir com a vida, né? Sim. E com a fé. Com a fé. E você tem que exercer a tua fé. Porque senão você vira um crente resmungão, reclamador, está sempre falando, sempre reclamando da vida, pessimista. Agora que você tem confiança de que Deus está com você, e tudo que está fazendo tem um propósito, que você no momento não vai entender, mas mais à frente você vai entender e você vai glorificar a Deus por aquele sofrimento que você passou. É isso aí. Então, seguindo nessa linha que o pastor citou, nós vamos para o ponto 2. Não há limites de Deus. A provisão de Deus é eterna. E ele, na apostila, interessante, o Ângelo usa algumas frases que são interessantes. Existem coisas que às vezes nós falamos que eu não concordo, que eu concordo, você já deve ter passado por isso. Eu não concordo com isso. Eu concordo. Eu não aceito. Quando certo seria, eu não entendo bem. Ele usa bem essa expressão aqui, que eu faço isso, você faz isso, que nós muitas vezes passamos por isso. Eu não concordo. Aliás, primeiro ele disse, eu concordo com Deus. Depois ele diz, eu não concordo com Deus. Eu não aceito isso. Quando nós deveríamos dizer, eu não entendo bem isso. Eu não entendo bem isso. Por que isso? Mas, como o pastor falou, existem coisas que acontecem na nossa vida que nós vamos entender depois. Então, eu acho que o exemplo melhor disso... Pode... Há um mês atrás, eu tinha 2 títulos, né, com 6 anos e meio. 2 títulos e a moça que trata com os animais, que pega lá em casa para dar banho e tudo, né, e traz de volta, ela já trabalha conosco há 18 anos desde nosso primeiro
pessoas morreram nas mãos dela, né? Morreram dentro do carro, sufocados por causa do calor excessivo que fez numa quinta-feira, calor absurdo. E as pessoas começaram a dizer assim: processa, faz isso, tem um dinheiro em cima deles. Eu falei: eu não posso fazer isso, pelo lugar que eu os conheço, sei do amor que tinham pelos meus animais. Certo. Mas eu não entendia por que razão Deus permitiu que aqueles animais morressem. E nós chamamos o casal na nossa casa para liberarmos perdão para eles, né? Eles estavam sofrendo muito. E eu falei isso para ela, cara, chamei vocês aqui para dizer que eu perdoo vocês, que eu não tenho um caminho amado, eu não entendo por que isso aconteceu, mas aconteceu. Eu não quero que vocês guardem essa culpa no coração de vocês. E ela começou a chorar, o marido, né? Começou a chorar e falou assim: Pastor Carlos, eu sou desviada da igreja há muito tempo, eu sou desviada da Assembleia de Deus, mas estou desviado. Eu estou com problemas sérios com meu marido, e a morte dessas duas cachorras nos aproximaram. E as últimas mensagens que eu tenho ouvido é sempre sobre perdão, perdão, perdão. E eu estou vendo o Senhor agora manifestando esse perdão. Certo. E eu aproveitei aquele momento, convidei ela a se restaurar, comunhão, orei com ela, falei de Cristo para o marido dela, e ele entregou a vida dele para Jesus. E aí eu pude entender por que razão Deus levou minhas duas preciosas cachorrinhas. Elas me presentearam com duas outras cachorrinhas, estão lá em casa, Certo. 3 meses. Mas foi doloroso para mim perder os meus animais. Quem tem animal sabe como é, né? Dói, principalmente uma copa. Morreram sufocados dentro do carro. Mas olha aí, ó. A providência divina. Deus levou 2 animais para trazer 2 pessoas para Jesus. Uma situação. Sim. Minha mulher, que eu perdoei eles. E queria até que processada. Gente, aproveitando disso que o pastor falou, abra aí, nós já falamos, mas vamos repetir. Gênesis capítulo 50, versículo 20. E essa semana eu estava lendo a história de Neemias e eu fiquei encantado porque bate com que tudo isso aqui. Então, Neemias capítulo 13, Cláudia, vai lá para Neemias 13, versículo 2. Nisso que estamos falando aqui. Então, em Gênesis capítulo 50, versículo 12, nos diz, está falando da história de José, muito semelhante ao que foi mencionado aqui. Um garoto de 16 anos, querido lá pelo seu pai, os seus irmãos, por ciúme, resolvem matá-lo. Mas um, pelo menos, foi menos maléfico, e disse: não, vamos vender ele como escravo. E ele vai parar no Egito. Imagina a cena trágica. E lá no Egito, ele vai para a casa de um general e ele procura fazer todas as coisas corretas. A esposa dele faz aquela provocação e ele vai para a prisão. Só está indo de mal a pior. Era para estar se resmungando e fazer o conselho da mulher de Jó, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque você realmente está com um pecado muito sério. Você foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, vai para a prisão. E lá na prisão, ele se destaca novamente, porque ele não vivia lamentando, mas submetendo-se à vontade de Deus, e lá então acontece aquilo que Deus o resgatou. Então, em Gênesis 50, é a tese dele. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, seus irmãos. Porém, Deus o tornou em bênção, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esse texto aqui, para mim, é espetacular sobre a soberania de Deus. E paralelo a esse, tem esse texto de Neemias, que eu li essa semana, que também é sensacional. Podia ler, por favor? Capítulo 13, versículo 2. Pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Nosso Deus transformou a maldição em bênção. Neemias falando a respeito desse episódio. Pois não, meu irmão?
Desculpe, qual é o nome do senhor? Seu Antônio. De Gênesis. Aham. Sim. 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 E restaura. É. Jacó. A alegria de ver. A alegria de viver isso. E é interessante que ele também podia se vingar ali. José, estou falando agora. Ele podia ter aprontado com aqueles irmãos dele, mas vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Então aqui temos uma doutrina, pois não? Um grande exemplo disso é Sansão também. O objetivo da vida de Sansão. Aham. Libertar o povo de Israel dos filisteus. Os filisteus. Ele estava ligando para isso? Estava nem aí. No final, o que aconteceu? O povo de Israel foi pego. Sim. Eu acho que como deveria ser, né? Mas foi liberto. Foi liberto. Que o cabelo voltar e tanto rápido, eu nunca vi, né? Nós dois, né, Ricardo? Podíamos pegar a fórmula de Sansão, mas é isso aí, da soberania de Deus. Aqui nós temos então uma bifurcação na teologia. Nós temos uma visão arminiana e nós temos uma visão calvinista. Nós estamos na nossa aula de hoje dentro de uma visão calvinista, porque também existe dentro da teologia uma visão arminiana que pensa um pouco diferente da nossa. Eu só estou citando isso que está aqui na apostila, que tenta mostrar isso. A visão arminiana dá muito mais ênfase no livre-arbítrio e não na soberania de Deus. Entre aspas, eu não vou chamar heresia, né? Sim. Mas as conclusões que alguns chegam é herético. Cria problema. Porque não creem no Deus que é soberano. Sim, que rege todas as coisas. Nós estamos batendo nessa tecla da soberania de Deus, baseado nos textos bíblicos, no qual Ele criou e preserva todas as coisas. Mas só para a classe saber, em teologia nunca existe uma linha só. Existem pensamentos diferentes. Existem, por isso o movimento evangélico protestante tem mais de 70 denominações que pensam o quê? Muitos seguem uma linha, outros seguem outra. Graças a Deus, nós vamos partir do princípio que todos são cristãos, mas nem todos são calvinistas, que batem na tecla da soberania de Deus, mas batem na tecla do Armínio, que é um teólogo que pregava muito mais sobre o livre-arbítrio do que no processo da soberania. Então, na página 40, há uma nova conclusão, a segunda conclusão. Conclui ele sobre a providência. Achou aí, Helder? Me ajuda aí, continue. Segunda definição. Só um pouquinho, John Packer, ele está falando sobre um teólogo chamado Packer. Isso, vamos lá. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Oi? Que amam a Deus. Bom, aqui então tem essa conclusão. É isso que alguém estava falando.
na nossa visão, não existe destino, não existe acaso. E isso está muito dentro de uma visão mais arminiana do que calvinista. Não existe acaso, não existe destino. Destino é muito mais islamismo do que cristianismo. Eles batem nessa tecla de que tudo está destinado a um destino naquilo ali. Oi? Chama-se Maktub. Mas não é bem isso para a nossa visão. Nós não cremos nesse destino, nós não cremos por acaso, mas cremos em que Deus dirige o nosso passo. Salmo 139. Eu acho que é o texto que já foi lido aqui, que bate nessa tecla e que mostra bem claro isso aí. Continue aqui. Tudo e todas as coisas que compõem a nossa vida, a nossa história, e desse mundo, interpretadas por nós como boas ou não, compreendidas ou não, aceitas ou não, estão todas sob a mão amorosa, sábia, providencial do nosso Deus. Essa é a verdade que precisa nos trazer confiança, descanso e paz. Olha que esse fechamento interessante que o Ângelo coloca aqui nesse parágrafo. Todos acharam aí o que eu li? Eu vou reler aqui. Tudo e todas as coisas que compõem a nossa vida, a nossa história e desse mundo, interpretada por nós como boas ou más, compreendidas ou não, aceitas ou não, estão todas sob a mão amorosa, sábia, providencial do nosso Deus. Essa verdade precisa nos trazer confiança, descanso e paz, que nos auxilia muito nisso aí. Não existe acaso, não foi nada destino, mas a mão de Deus dirige os nossos passos. Oi. Sim, totalmente diferente. Mas, assim, se você for pincelar a respeito do livre-arbítrio, essa liberdade que Deus dá para a gente escolher o que vai fazer é o livre-arbítrio. Sim. Só que não pode achar que isso tudo advém de Deus. Eu acho que são pontos extremos. Isso. Então vamos para o ponto 3, que você está tocando já. O Ricardo levantou, você concluiu. É o ponto 3. E a questão do mal, diz aqui a nossa apostila. Aqui é isso tudo que nós estamos falando aqui. Ele tenta mostrar, ele parte de trás para frente, ele diz aqui, afirmaremos por meio de textos bíblicos, que Deus não é o criador do mal ou do pecado, nem o aprova. A aula da semana passada, dos anjos, lembra que eu falei nisso? Satanás não tinha quem tentasse a ele, porque ele é o próprio tentador. Então o diabo, ele é o introdutor do pecado e do mal. Então a apostila diz muito bem, Deus não é o criador do mal e do pecado, nem o aprova. E os fatos vão se mostrando nisso aqui. E aqui ele apresenta duas teses interessantes, que é a concorrência divina, mas eu vou ficar com a segunda. Eu pessoalmente gosto mais da segunda, a vontade permissiva de Deus. Porque existem coisas realmente que é da vontade permissiva de Deus. Ele não queria aquilo, mas permite o ser humano nisso.
E assim a gente vê tantas coisas aconteceram na história. A vontade de Deus não era aquilo, mas Ele permite isso. E essa frase aqui é muito interessante, quando Ele nos diz lá: outros chamam do modo de agir a sua vontade permissiva, os atos pecaminosos que se acham sob o controle divino e que ocorrem somente pela permissão de Deus, de acordo com os seus propósitos. De acordo com os seus propósitos. E aqui ele cita Jó, você já adiantou? Ele cita Jó, ele cita Jonas e ele cita Jesus Cristo. A história de Jó é muito interessante nesse sentido aí. O diabo vai lá na presença de Deus e fala a respeito dele. E Deus, então, soberanamente, limita a ação dele. Não pode tocar no meu servo Jó. E realmente ele não permitiu isso. Mas ele passou por momentos bem difíceis. A ação soberana do Senhor, mas não Jó, no entanto, entendeu tudo isso. A ação soberana do Senhor, mas não atribuiu diretamente a Deus o mal e nem culpou a Deus pelo mal. É o que você está acabando de falar aí, está aqui na nossa apostila, no livro de Jó, no capítulo 1. E especialmente aquela ação da mulher dele e dizer para ele, né? Olha, melhor você amaldiçoar o seu Deus e morrer. Vamos para Jó capítulo 42. Jó 42, versículo 1, onde está falando de Jó, na soberania de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É o fechamento do livro de Jó. E ele diz lá: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois de passar por aquilo dificílimo que ele passou. Sim. Porque a gente fala dessa paciência, mas Jó foi revoltado com o Senhor: tu és injusto comigo, você tem que ser fiel. Só no final que ele vai entender o que é razão por aquilo. Eu acho que essa passagem aqui, ó, muitas vezes ele não concorda, eu concordo, eu não concordo, eu não aceito, é isso que você está citando, mas muitas vezes ele tem que dizer isso aqui. Não entendo bem. Eu acho que o que você citou, Ricardo, que é um problemaço, a gente não entende. Realmente, como uma criança de 7 anos, uma bala perdida tira, ceifa a vida dela. Pois não. Tá. Sim. 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 Foi cumprido. Que bom que existem essas duas alas na Betânia. Pessoalmente, bem, eu não estou ainda vendo, que eu estou novo, mas eu sei. Porque eu acho que é interessante ver isso, então, aproveitando aí, já que você citou esse fato, a vontade permissiva de Deus ocorre, mas com um determinado fim. É muito difícil para nós entendermos o holocausto. Mas tem uma ala que acha que o que Sansão fez foi vontade de Deus. Tá. É chamada vontade determinativa. Aí não é correto. Aí existe a vontade permissiva. Deus ele não comunga com o nosso pecado, mas ele transforma os nossos erros em bênção lá na frente. Não, que é o texto. Quer dizer, é que o Paulo fala em Romanos. Quer dizer, eu não vou pecar para que a graça seja abundante? Não. Se a gente é cristão, aí a gente tem que exercer uma lei de santidade. Sim. Eu sou salvo, estou cometendo pecado? Não. Quem é salvo tem prazer em fazer a vontade De Deus. Agora, quem vive do pecado, que diz lá em 1 João, não conhece Deus, é filho do diabo, não filho de Deus. Aproveitando aqui,
há um espinho na nossa carne, que foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. É alguma coisa diabólica, triste na história, já que o Helder citou a linha da história, é uma coisa assim, diabólica, eu não consigo entender outra coisa aquilo ali. E lá dentro daquilo existem, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que viveu ali dentro, e ele escreve de um jeito impressionante sobre a ação soberana de Deus. Você vê um homem... É chamado teólogo da esperança. Teólogo da esperança. Um homem que está ali dentro do campo de concentração, se você nunca estudou... Passou um filme recentemente no cinema sobre Dietrich Bonhoeffer. Talvez agora já esteja lá no Netflix. Então, o homem que está vivendo, um homem de Deus, que não aceitou o nazismo, foi jogado no campo de concentração, e ele fala da soberania de Deus, teólogo da esperança, e só para encerrar, para ver como é difícil isso, ele foi fuzilado uma semana antes de acabar a guerra. Então veja como é uma luta grande. Só rapidinho aqui para a gente terminar aqui. Depois ele cita Jonas, que também Deus tem um plano para ele, e pregar em Nínive, e ele não faz, e acontece o que aconteceu, né? Ser jogado no mar, um peixe o levou, ele levou lá para Nínive, ele pregou a palavra e se converteu. A morte de Jesus também está nos planos eternos de Deus. Homens maus fizeram tal coisa. Lembra daquela passagem de Lucas, capítulo 24, dos diálogos dos dois? Eles disseram: você é o único que está em Jerusalém, que não sabe tal fato. Mas homens maus mataram Jesus. Lembra dessa passagem, né? Do caminho de Emaús. Para finalizar aqui, vamos lá para Calvino, para encerrar aqui a nossa aula de hoje. Abra na página 42. Temos duas conclusões aqui. Primeira de Martin Lloyd. Deus não é o causador do mal, nem do pecado. Presta atenção nessa frase dele aqui. Deus não é o causador do mal, nem do pecado. Também não aprova. Ele apenas permite, o dirige, o restringe, o limita e o governa. Então, somente as pessoas são responsáveis pelos seus próprios pecados. Novamente, ele bate na tecla aqui do livre-arbítrio. Última frase lá. O coração cristão, quando se persuade da absoluta certeza de que tudo ocorre pela administração de Deus, de que nada acontece por acaso, sempre volverá os seus olhos para Ele como causa principal das coisas. Contudo, haverá de contemplar as causas inferiores em seu devido lugar. Consequentemente, não nutrirá dúvidas que a providência de Deus está velando para preservá-lo. Providência que não haverá de permitir que algo aconteça, senão aquilo que lhe reverte para o bem e para a salvação. Disso decorre a gratidão da alma pelo próspero resultado das coisas, pela paciência na adversidade, seja inclusive inabalável segurança em relação ao porvir. São duas conclusões básicas que nos ajudam a fechar com esse tema tão importante. Dito isto, como disse o Ângelo, uma certa ocasião, eu sei que vocês entraram com dúvidas, sairão com mais dúvidas. Isso que é o bom. Mas pelo menos tivemos a liberdade de conversar sobre isso. E acreditar o quê? Deus governa todas as coisas. Eu acho que a tese principal é essa: nosso Deus é soberano. E como disse o pregador, ao olhar o livro de Apocalipse, nós
enxergamos que a vitória final não é do mal, mas a vitória final é do nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Então vamos encerrar, vamos ficar de pé com uma oração. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, porque acreditamos plenamente na Tua Palavra, nos submetemos à Tua Palavra e reconhecemos, ó Deus, de que o Senhor é soberano, Criador dos céus e da terra e que dirige os nossos passos. A beleza do Salmo 139 é o nosso reconhecimento e nos submetemos àquela orientação sábia que Davi recebeu do Senhor para todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, nas situações difíceis que passamos ou que poderemos passar, para que reconheçamos de que a boa mão do Senhor dirige os nossos passos. Acima de tudo, de que o Senhor é amor e se revela em nossas vidas. Leva-nos em paz para a semana, abençoe-nos agora no culto, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Só uma coisa importante, domingo que vem não teremos aula. Está passando aí, a chamada está aí, né? Por favor. Não, está com quem a chamada? Está ali com a... Domingo que vem nós não teremos classe, porque é dia das mães. Teremos o culto, tá? Às 10h15, mas não teremos classes como a nossa. Aí voltamos no outro domingo, tá bom? Um abraço para todos.